Sim, o paraíso do PT parece estar chegando ao fim. A lua de mel celebrada com Macron parece que está terminando. Problemas com a imprensa internacional. O mundo inteiro vendo o avanço autoritário do Brasil. Problemas na relação com o Congresso. E a economia indo para o buraco. Finalmente, o Congresso resolveu olhar de perto as decisões de Alexandre de Moraes. Pena que não é o Congresso brasileiro, é o Congresso americano. Provocado por parlamentares brasileiros, mas também pelas mensagens de Elon Musk, o Comitê do Judiciário, que é uma espécie de CCJ lá da Câmara dos Deputados americana, pediu para o Twitter encaminhar todas as ordens que Alexandre de Moraes deu para a plataforma aqui no Brasil. O processo deflagrou uma investigação nos Estados Unidos que tem normas que proíbem as empresas americanas de descumprir a lei também em outros países. E essa é a investigação que acontece na América nesse momento. Se o Twitter terminou descumprindo a Constituição brasileira e as leis brasileiras que protegem a liberdade de expressão e o Marco Civil da Internet, ao cumprir decisões de Alexandre de Moraes. Elon Musk, que havia dito que ia descumprir as ordens de Alexandre de Moraes, parece pelo menos vai esperar um pouquinho. Se limitou a avisar o Supremo Tribunal Federal de que, olha, eu peguei todos aqueles seus pedidos e encaminhei para o Congresso americano. A exposição do que se passa no Brasil é agora total e completa. Se o Supremo e Alexandre de Moraes vinham se comportando como se não houvesse absolutamente nada, nem ninguém acima deles, parecem que descobriram que o mundo é maior do que pensavam. Parece que o STF brasileiro vinha acreditando na tese que Aires Brito havia já demonstrado ou sustentado no documentário sobre a crise dos três poderes aqui da Brasil Paralelo, quando ele diz que Supremo é só o STF e que o STF tem sempre a última palavra. Não existe um Congresso Nacional Supremo, Poder Legislativo Supremo. Não existe um Poder Executivo Supremo. Não existe um Presidente da República Supremo. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros, quando interpreta, sobretudo, a Constituição. Parece que agora o STF entendeu que ele não tem a última palavra. A última palavra é do povo. E, sobretudo, tudo que qualquer parte do governo faz, há sempre uma opinião do povo, uma opinião da imprensa. Se a imprensa brasileira tentou silenciar sobre o que se passava, a imprensa americana ajudou a quebrar essa redoma que protegia o pequeno mundo brasileiro. No Wall Street Journal, quem escreveu sobre isso foi Mary Anastasia O'Grady, a editora de América Latina, que fala sobre economia e política na América Latina todas as segundas-feiras no jornal. E ela mostrou, inclusive, uma perseguição ao bolsonarismo, uma perseguição a ideias que são contrárias a Lula da Silva. Também a The Economist, uma revista que pode ser chamada de tudo menos de direitista nos dias atuais, expôs os abusos do STF. É claro que a imprensa brasileira, vendo a imprensa americana se mexer, precisou também se manifestar. E os editoriais vieram. A Folha de São Paulo, um jornal que todos nós vemos que hoje é muito mais identificada com a esquerda no Brasil, publicou um editorial dizendo que a censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. É verdade que, no meio do seu editorial, ela acaba dizendo que nas eleições talvez se justificasse essa censura porque havia ameaça às instituições por parte
do rufião Bolsonaro. Mas, mesmo com essa ressalva, a Folha foi capaz de chamar o que está acontecendo no Brasil de censura promovida por Alexandre de Moraes. Na mesma linha foi o Estadão. O Estadão que acusa, inclusive, o transe salvacionista do STF e também fala em censura, embora capriche um pouco mais nas ressalvas, quase como se só o bolsonarismo fosse golpista e merecesse a censura, os demais, pelo menos, de liberdade de expressão devessem ter. Ao menos 2 jornais de porte no Brasil se posicionaram mostrando o exagero do STF. Exagero entre aspas, foi o termo do Estadão. A Globo, nem isso. E a Veja, também não. Estes continuam apoiando, de olhos fechados, qualquer coisa que saia da caneta de Alexandre de Moraes. Mas a imprensa brasileira precisou reagir. A imprensa brasileira foi levada a reconhecer o regime de censura que se estabeleceu no país. E as colunas de opinião começaram também a refletir essa realidade. Que bom, o Brasil começa a sair de um transe. Eu diria bom dia, Brasil. Acordou para a vida. Não fosse Bom Dia Brasil, um programa da Rede Globo. Quero respeitar a propriedade intelectual. A verdade é que a imprensa brasileira, que nos editoriais entendeu o que se passava, não conseguiu transpor essa visão de dentro dos editoriais para as redações. As redações continuam lotadas de opiniões pró-censura e lamentando o que aconteceu no Congresso, que foi a retirada do PL das fake news da ordem de votação para que se fizesse uma comissão para investigar, uma decisão de Lira. Essa reação de Lira pode, inclusive, afastar o centrão do governo, aumentando um problema político que já é relevante. Como é relevante também o problema econômico no Brasil. Este é outro tema que a imprensa brasileira precisará tratar com seriedade, mas será obrigada pelo mercado a tratar deste tema. Previsão de aumento de juros pela primeira vez desde o início do governo. A inflação subindo de forma palpável no bolso dos contribuintes, no bolso da população, principalmente a população mais pobre que Lula dizia que voltaria a comer picanha. O dólar a 5,27, disparando com o anúncio do adiamento do cumprimento da meta fiscal. Isso é, o governo Lula desistiu de fechar as contas. Empurrou para o próximo presidente da República o dever de zerar o déficit brasileiro e o endividamento do Brasil, que passou de 1 trilhão sob Lula 3. Lula 3 com endividamento recorde no Brasil. É essa combinação de juro alto, inflação, endividamento, déficit fiscal e dólar alto que arma uma bomba econômica que se aproxima para balançar as fundações do novo governo do PT no Brasil. Sim, o paraíso do PT parece estar chegando ao fim. A lua de mel celebrada com Macron parece que está terminando. Problemas com a imprensa internacional, o mundo inteiro vendo o avanço autoritário do Brasil. Problemas na relação com o Congresso e a economia indo para o buraco. Tudo isso forma uma possível tempestade perfeita, que pode vir a se realizar, pode se tornar realidade, se o povo daqui a pouco começar a sair de novo para a rua em grandes números, com organizações mais espontâneas e sem a convocação primeira de Jair Bolsonaro. Bolsonaro pode ter colocado o povo nas ruas em 28 de fevereiro, com uma convocação sua, mas isso ainda é muito diferente de tudo que se deu no impeachment de Dilma Rousseff, quando organizadas de maneira descentralizada pelo país, diversas manifestações foram convocadas
com a classe média, as classes mais populares, indo à rua para se manifestar. Isso ainda não é a realidade no Brasil, mas como disse aquele assessor de Bill Clinton nos Estados Unidos, it's the economy, stupid. É a economia que sempre pode derrubar um governo. Há muitos motivos para preocupação em Brasília. O governo federal deve estar bastante preocupado, tanto que Lula foi jantar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para ter uma conversa, ainda não publicada. Mas, pelo menos em um pedacinho do governo federal, a preocupação parece ser outra. O IBGE, a quem toca publicar as estatísticas da economia brasileira, estava perdendo tempo pintando mapinha. Isso mesmo, fazendo um mapa do mundo com o Brasil no centro do planeta. Ora, a Revolução Francesa fez o seu próprio calendário. A Venezuela de Chávez deslocou o fuso horário em meia hora para ter um fuso horário só da Venezuela, sem nenhuma parte do Império Americano compartilhando sequer o horário com a Venezuela. O Brasil não. O Brasil pintou o próprio mapa. É o pequeno mundo de Pokémon, o pequeno mundo do IBGE, onde parece que está tudo bem. Mas como aconteceu com a questão da censura, a realidade e o mundo lá fora baterão na porta do Brasil. O Brasil pode tentar se esconder na maquiagem. A imprensa pode não tocar nos assuntos incômodos ao governo federal. Mas uma hora ou outra, a realidade bate na porta. E esse pequeno mundo em que vivem os lulistas tem um encontro marcado com a realidade.